Bem-vindos a mais um Gisele Kids! Estamos no nosso terceiro dia hoje e vamos para a nossa terceira parte da história. E aí, tá ansioso para saber o que é que vai acontecer hoje? Então, o que foi que aconteceu naquele barco, né, naquele navio que estava indo para a China? Então, crianças, nós temos aprendido que a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é alguém que deixa ser levada, alguém que deixa ser conduzido. Às vezes, algumas escolhas não são fáceis. A gente aprendeu na lição de ontem que uma escolha muito difícil para Hudson, deixar aquela moça que ele gostava tanto, mas ela não queria ir para a China e ele entendia que era a vontade de Deus que ele fosse para a China. Então, se o Espírito Santo estava guiando ele para ir para a China e aquela moça não queria ir, ele então teve que dizer adeus, não para a China, mas adeus para aquela moça. Às vezes tem algumas decisões que são muito difíceis, que deixam a gente triste, que quebram o nosso coração, mas a gente entende que a vontade de Deus é que a gente faça determinada coisa, então a gente vai seguir. Então a escolha para Hudson Taylor não foi fácil de deixar aquela moça, mas ele entendia que a vontade de Deus era que ele fosse para a China, então ele foi confiando no Senhor. Muitas surpresas ainda viriam para Hudson Taylor. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Nem sempre a gente entende o agir de Deus. Talvez Hudson Taylor ficou triste, né? Eu achava que essa moça era minha esposa, mas não era a vontade de Deus, porque os propósitos deles. E o que é propósitos? É porque a moça não queria ir para a China e Hudson queria ir para a China. Entendia que era a vontade de Deus. Então, as vontades deles, os propósitos eram diferentes. Um queria ir e o outro não. Então, não pode se casar. Então, o Hudson ele dependeu do Senhor. Tá vendo como é importante ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Lembra da nossa música? Ele diz o quê? Vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Então, uma vida guiada pelo Espírito Santo, alguém que depende do Senhor e deixa que Ele vá guiando cada passo. O Hudson então não quis dar um passo à frente do Senhor. O Senhor não permitiu que ele namorasse com aquela moça porque a vontade dele era que ele fosse para a China. Ele escolheu o que? A moça ou a China? A vontade de Deus é que ele fosse para a China, então ele deixou a moça de lado. Não foi uma decisão fácil para ele, mas ele confiou no Senhor. Foi uma decisão muito difícil, mas muito mesmo, porque ele entendia que tinha muitas pessoas que precisavam ouvir do amor do Senhor. Então essa música que diz assim: existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz, pois muitas crianças do mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Então, muitas crianças estão distantes do amor de Jesus. O que você tem feito? O que você vai fazer a partir de agora? O Hudson Taylor soube que muitas pessoas na China não conheciam o Senhor. O que foi que ele fez? Ele entregou a vida dele para servir a Deus. Foi fácil? Não. Teve momentos de decisões muito difíceis. Decisão de esperar que o médico, o Dr. Hadley, lembrasse de pagar ele. Decisão de viver uma vida simples porque ele não sabia o que esperava ele lá na China. Decisão de sofrer. Decisão de depender do Senhor, confiar nele completamente. Inclusive confiar que Deus iria providenciar alguém para ele casar, mesmo que não era aquela moça, porque ela não queria ir para a China. Então essa música também que diz assim: aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com a dor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Quem é que vai dizer sim? Sim a quê, tia? Sim ao
chamados do Senhor. Lá em Isaías, lembra o nosso versículo? Isaías 6:8, repita comigo. Isaías 6:8, que diz o quê? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então, em suma, o que esse versículo está dizendo é que o Senhor está chamando pessoas. Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai anunciar o meu evangelho para outras crianças? Isaías aqui disse: eis-me aqui, envia-me. E você vai dizer o quê? O Hudson Taylor também disse: eis-me aqui, envia-me. E você vai dizer o quê? Então, o Hudson estava então caminhando para ir para a China, naquele navio. A viagem não estava nem um pouco segura, estava realmente muito perigosa, mas Deus estava cuidando de Hudson. Então, quando o comandante disse não há nada mais o que fazer, Hudson disse: não, ainda falta-nos uma coisa, vamos orar. Tem 4 crentes nesse navio, vamos cada um para um determinado local dentro desse navio e vamos orar. Hudson teve uma ideia maravilhosa, mas ele pediu a pessoa que estava responsável pelas velas para baixar os cantos das velas, mas ele não quis. Ele não confiava no Senhor, mas Hudson cria que se ele estava orando, Deus iria mandar o vento. Então tinha que baixar as velas, para que quando o vento desce nas velas, o barco então fosse retirado de perto daquelas pedras rochosas. Mas sabe, crianças, aquele homem não queria baixar. E ele pediu: tá vendo a brisa? Ainda não era um vento forte, mas já era uma brisa. Ele queria que Deus ia mandar um vento forte. Aí até que finalmente o homem baixou. Na hora H, que o navio ia bater nas pedras, naquelas rochas, ele então baixou as velas. Deus mandou um vento e tirou aquele navio daquelas pedras rochosas e ia bater. Tá vendo como é importante a oração? A importância da oração, a importância de confiar no Senhor. Hudson confiava que se ele estava orando, Deus iria escutar a oração dele, iria então livrá-los daquele perigo. Então, finalmente, Hudson chegou em solo chinês. Ao pisar naquele solo chinês, viu aquelas mulheres, aqueles homens, crianças, todos tão diferentes, se vestiam diferente, falavam diferente. E Hudson então começou a observar. E ele queria tanto falar de Jesus para aquelas pessoas logo, mas ele não podia, porque ele não sabia falar chinês, o mandarim, aquele idioma ali. Então ele foi o quê? Aprender. Foi estudar, trabalhar, labutar. Então olha só, crianças, o missionário ele tem que trabalhar muito. Inclusive um dos trabalhos, se ele for trabalhar em outro país, é aprender o idioma daquele país. Então a vida de Hudson não seria muito fácil não. Aprender outro idioma é muito difícil. Ele cansava, tinha dia que ele estava tão cansado, era um idioma tão difícil de falar, totalmente diferente do dele. Se escrevia de modo diferente, mas ele começou finalmente a aprender. Ele não desistiu, perseverou, e ele então começou a aprender o idioma daquelas pessoas e a falar como elas. Ele começou a falar tão bem que as pessoas já compreendiam, e ele não perdeu tempo. Começou então a falar de Jesus para aquelas pessoas. Quanto mais Hudson falava, mais ele sentia que ele deveria falar. E cada vez mais ele queria caminhar pelas aldeias num barco casa dele, de um lugar para outro, de uma aldeia para outra, para falar de Jesus para aquelas pessoas ali. Então ele viajava muito no barco casa dele, onde tinha comida, remédios, ele levava para poder ajudar aquelas pessoas, comida para ele comer e um cobertor para ajudar ele no período do frio. Às vezes também quando ele estava nas aldeias, ele pegava esse tipo de táxi aqui, era um táxi muito comum lá na China, e ele saía de um lugar para outro falando de Jesus, até para essas pessoas que então estavam ajudando ele. Hudson falava para todos. Então muitos começaram então a ouvir do evangelho, e ele começou a querer visitar novas aldeias. Algumas aldeias eram mais perigosas do que outras, algumas ilhas. Então ele queria muito visitar uma ilha lá que era muito perigosa, e alguém falou para ele que ele não deveria ir, mas ele decidiu ir juntamente com outro missionário. Mas ao chegar lá realmente não foi fácil. Os soldados agarraram neles, desses 2 missionários, bateram neles e aí saíram arrastando eles. Iam matar, só não mataram porque iam pedir permissão ao mandarim daquela ilha. E ao chegar lá naquele líder daquele local, sabe o que aconteceu? Aquele homem gostou tanto deles que serviu um chá para eles e disse que eles poderiam ficar por ali falando de Jesus. Então Hudson voltou para o seu barco casa e continuou falando de Jesus ali. Só que chamaram ele para morar em uma daquelas ilhas ali. Então ele alugou a casa, ficou muito feliz de falar de Jesus para aquelas pessoas. Alguém chegou para ele e disse assim: você come como nós, mas você não se veste como nós. Então ele começou a mudar as vestimentas dele.
cabelo também para poder se parecer com o chinês. Então, ao se parecer com o chinês, ele não ia mais ter impedimento nenhum de falar, porque as pessoas, quando viam que ele era diferente, ficavam assim olhando, às vezes com medo, as crianças se assustavam. Mas agora ele falava como eles, se vestia como eles, comia como eles. Então agora eles achavam que ele era um chinês. Não tinha mais impedimento algum para falar de Jesus. Tá vendo os desafios que Hudson teve que enfrentar? Ele teve então que até mudar as suas vestimentas. Tudo isso ele fez por amor a Jesus e também aquelas pessoas. Então Hudson começou a cuidar de tantas pessoas, a fazer curativos, a passar remédios, tudo de graça, porque ele era sustentado por ofertas que vinham de fora. Era Deus que sustentava ele, ele não ganhava daqueles chineses. Então alguns chineses começaram a ter muita inveja dele, raiva, porque Hudson fazia o trabalho dele sem ganhar nada. Então eles não tinham mais trabalho para fazer, já que Hudson fazia tudo. Então eles pediram para Hudson ir embora. Ai, que coisa! Agora Hudson vai para onde? Pediram para o coitadinho ir embora. Então lá está o bichinho, né, trancando a porta da casa que ele morava e indo embora, mas sem saber exatamente para onde. Mas sabe, crianças, Deus tinha uma surpresa muito especial para Hudson. Que surpresa será essa? Amanhã eu conto para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau!